A paz do Senhor Jesus, bom dia, glorificado e exaltado seja Deus neste dia. Queridos amigos, irmãos, alunos, colegas, todos que a cada domingo recebem uma porção da palavra de Deus para sua reflexão. Quero hoje falar um pouquinho a respeito das Sagradas Escrituras, o que você pode encontrar neste precioso livro, que não é um livro em si. São 66 livros que o compõem. A saber, você tem neste livro, que é dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Quando você olha as suas particularidades, você vai encontrar no Antigo 5 divisões e vai encontrar no Novo 5 divisões. E o conjunto dessas 10 divisões ou 10 partes chamamos de Bíblia ou de Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras ela é composta de o Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Temos os históricos, que vai de Josué a Esté. Depois temos livros da sabedoria, que vai de Jó a Cântico dos Cânticos. Depois temos profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel. E temos profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Aí fechamos a primeira parte das Sagradas Escrituras, ou o Antigo Testamento. Essa composição compreende 39 livros. Temos o Novo Testamento. No Novo Testamento temos os Evangelhos, que vai de Mateus a João. Depois temos o livro histórico, que é Atos. Depois temos as cartas paulinas, que vai de Romanos a Filemão. Aí as cartas gerais, que vão de Hebreus a Judas. E fecha com o livro das Revelação, ou Revelação, que é Apocalipse. Além dessa construção, você vai contemplar vários outros conhecimentos que se encontram nas Sagradas Escrituras. Como já disse, tem sua composição 66 livros, dividido em Antigo e Novo Testamento. Antigo, 39. O Novo Testamento tem 27 livros. E essa composição dos 66 livros conta com um número de 40 autores, que eu, missionária Zélia, gosto de chamar escritores, porque o verdadeiro autor deste livro é Deus. A sua escrição levou cerca de 1500 anos. E em termos de, já dissemos 66 livros, nesses 66 livros nós temos 1189 capítulos, sendo a sua grande maioria no Antigo Testamento, a saber, 929 capítulos, e o Novo Testamento, 260. Em termos de versículo, nós temos 31.103 versículos, sendo 23.146 no Antigo Testamento e 7.957 no Novo Testamento. Além dessas particularidades, você ainda encontra nas Sagradas Escrituras outras particularidades. Se você se indagar quantas perguntas eu posso encontrar nas Sagradas Escrituras, de acordo com a Bíblia Visual com infográficos, você vai encontrar mais de 3.000 perguntas nas Sagradas Escrituras. Outra particularidade que você vai encontrar, se você quer saber o número de mandamentos que a Bíblia nos apresenta, você vai encontrar mais de 6.000 mandamentos. Se você é aquela pessoa que diz, eu quero uma promessa de Deus, ou quantas promessas a Bíblia nos apresenta, o que eu tenho prometido como promessa de Deus para a minha vida. Eu quero te dizer que você vai encontrar mais de 1.200 promessas. Se você for aquela pessoa que diz quantas profecias a Bíblia nos apresenta, a Bíblia nos apresenta mais de 8.000 profecias. Além desse contexto, você ainda pode se indagar. 2.189 capítulos, qual é o maior deles? E o maior capítulo é o Salmo 119, que apresenta 176 versículos. Já se você perguntar qual é o menor capítulo, é o Salmo 117, que tem apenas 2 versículos. Se você perguntar qual é o versículo mais curto nas Sagradas Escrituras, você vai encontrar, de acordo com a Bíblia, infográfico. Êxodo, capítulo 20, verso 13. E fechando essas particularidades, se você também se indagar, qual é o maior versículo? O maior versículo é Esté 8:9. Além dessas questões, outras curiosidades você pode encontrar neste livro precioso. E se você se indagar, como a Bíblia chegou até nós? Não houve um lugar, dia ou momento específico para a criação do que chamamos de Bíblia. Na verdade, a Bíblia foi escrita, como disse anteriormente, por 40 autores diferentes durante um período de mais ou menos 1.500 anos, conforme Deus revelava sua mensagem à humanidade e escolhia diferentes pessoas para registrá-la. Nos 66 livros escritos
e reunidos, que compõem a palavra de Deus, chegaram até nós pela iniciativa, direção e graça de Deus. Quando você olha todo esse contexto, ainda podemos destacar outras particularidades. A exemplo de poder nos indagar a respeito dos manuscritos originais. E com relação aos manuscritos originais, podemos fazer 3 perguntas. Quem escreveu e por quê? E para essa pergunta, você vai encontrar a resposta em 2 Samuel, capítulo 23, verso 8 e 2, ou em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 7 a 13, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, em Hebreus, capítulo 2, verso 3 e 4, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2, e verso 15 e 16, que são pessoas escolhidas por Deus, as quais foram chamadas para entregar a sua mensagem ao povo, ou seja, entregar a mensagem de Deus a você e a mim. Hoje eu estou sendo esse instrumento para falar um pouco dessas particularidades para você, para que quando você pare, seja num domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo novamente, seja de manhã, de tarde ou de noite, que você diga, eu vou meditar um pouco na Bíblia ou nas Sagradas Escrituras, obedecendo a ordem de Deus, que nos diz no Salmo 1, verso 2, medita nesta palavra de dia e de noite, eu possa saber um pouco da mesma. Essas particularidades de saber quem escreveu e por quê, conforme citei textos do Antigo e do Novo Testamento, são pessoas escolhidas por Deus. E quando isso em se tratando do Antigo Testamento, já quando olhamos em relação ao Novo Testamento, nós vamos olhar que foram os apóstolos ou homens diretamente associados a ele. A eles, aos livros, foram inspirados por Deus a escrever com o propósito de atender às necessidades de indivíduos específicos ou de igrejas. Você vai olhar que a Bíblia, ela vai suprir as nossas necessidades espirituais, vai trazer para nós conforto, refrigério, gozo, paz, alegria, responder às nossas indagações, entre outros aspectos. Outra pergunta que nós podemos fazer a respeito das Sagradas Escrituras é como eles foram escritos. Eles quem? Os livros, os 66, que formam o Antigo e o Novo Testamento. Como eles foram escritos? Quando você olha em Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, ou capítulo 31, versos dos 24 ao 26, você vai ter a resposta a esta pergunta. Em relação ao Antigo Testamento, você vai ter como resposta: escribas hebreus copiavam meticulosamente as palavras dos profetas do Antigo e do Novo Testamento em hebraico e aramaico, e eles eram escritos em rolos. Como bem podemos entender e compreender e aprender, as Sagradas Escrituras, ou a Bíblia, foram escritas em 3 idiomas: hebraico, grego e aramaico. Quando a gente olha para o contexto do Antigo Testamento, eles foram escritos em hebraico e aramaico. Isso praticamente toda a composição do Antigo Testamento. Já com relação ao Novo Testamento, os evangelhos começaram com tradições orais, que com o tempo foram compiladas e redigidas. Os escritos individuais do Novo Testamento foram compostos em grego, foram escritos em rolos, tal qual aconteceu com o Antigo Testamento, que depois foram enviados para as pessoas designadas e para as igrejas, a exemplo do que você encontra em Apocalipse, quando descreve as 7 igrejas, e como você pode observar nas cartas paulinas, que ele direciona a igrejas em lugares específicos, bem como você tem também as cartas gerais, que são designadas para os cristãos, ou para todo aquele que crê em Deus e reconhece a ação gloriosa de Deus, realizada através do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos é dado o entendimento através da ação gloriosa do Espírito Santo, pois Paulo já nos ensina que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Só o homem espiritual é que discerne as coisas espirituais. Por isso, nós vamos entender, como mostra as Sagradas Escrituras, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Ainda tem outra pergunta a respeito de como a Bíblia chegou até nós. Já vimos quem escreveu e por quê, como eles, os livros, foram escritos e como eles foram preservados. Em termos de ser preservado, com relação ao Antigo Testamento, nós temos a seguinte colocação: escribas judeus eram cuidadosos quando copiavam os manuscritos. O que isso nos quer dizer? Ele pegava uma cópia do texto e ia passar a fazer aquela cópia. Ele ia contando letra por letra e elas tinham que coincidir igualmente. Se por acaso, na sua escrita, quando fosse fazer a contagem, não desse a mesma quantidade, fosse menos ou mais, aquela cópia que estava sendo feita era anulada, porque tinha que dar exatamente iguais e ser encontrada na mesma posição cada letra. Com relação ao Novo Testamento, os manuscritos se desgastavam conforme passavam de pessoa para pessoa e de igreja para igreja. Eles foram copiados e recopiados à mão inúmeras vezes, mas levando a mesma consideração que expliquei anteriormente.
A Bíblia merece confiança, sim, porque todos que escreveram foram inspirados por Deus e escreveram de conformidade com a vontade de Deus e o que Deus revelara para que cada ser humano tivesse ou tenha ainda hoje a oportunidade de conhecer. Pois a própria palavra nos ensina que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma outra pergunta com relação à autenticidade das Sagradas Escrituras. Como sabemos se os manuscritos são autênticos? E as respostas a esta pergunta são: há passagens na própria Bíblia que se referem a outros escritos, autenticando assim a verdade e a unidade da mensagem. Uma outra colocação a esse respeito é: a precisão das cópias dos manuscritos do Antigo Testamento é comprovada quando se comparam suas palavras com os manuscritos mais antigos, tais como os rolos do Mar Morto. Além disso, Jesus confirmou a autenticidade do Antigo Testamento como a palavra de Deus. Você encontra essas afirmações em Mateus, capítulo 5, versos 18 e 19, capítulo 15, versos de 3 a 6, Lucas, capítulo 24, verso 27, 2 Pedro, capítulo 1, 19. Então, aí você tem vários textos mostrando a autenticidade do Antigo Testamento. Foram escritos do primeiro e do segundo século de filosofias e de pais da igreja se referem aos textos bíblicos como a palavra de Deus. Por exemplo, Fila, Josefa, Clemente e Policarpo são exemplos de pessoas que mostraram a autenticidade das Sagradas Escrituras. É um livro que vale a pena você, de dia e de noite, meditar no mesmo. Abrir as Sagradas Escrituras, ou a Bíblia Sagrada, ou o Antigo e o Novo Testamento, e fazer leitura no mesmo, para edificação da sua vida. Se você já tem uma Bíblia, você ainda pode olhar nela. Qual é a tradução da minha Bíblia? Ou se perguntar, a Bíblia tem mais de uma tradução? Queremos te dizer que a Bíblia você pode encontrar a Septuaginta, a Vulgata, a Almeida, a tradução brasileira e a linguagem de hoje. Quando você olha a Septuaginta, ela foi escrita cerca de 250 a.C., que é a Bíblia hebraica. Ela foi traduzida para o grego por aproximadamente 70 estudiosos. Já a Vulgata foi escrita cerca de 400 depois de Cristo e ela é descrita a partir das. A Septuaginta foi traduzida para o latim, sendo a primeira Bíblia a incluir os 66 livros, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Esta tradução ficou conhecida como a Vulgata. Já a versão Almeida, ela foi escrita cerca de 1753 e é conhecida como a tradução de João Ferreira de Almeida. É a primeira Bíblia completa em português. Passou por diversas revisões importantes. A revisão de 1898 recebeu o nome de Revista e Corrigida. Uma profunda revisão lançada deste livro se deu em 1956 e recebeu o nome de Revista e Atualizada. Então, uma é Revista e Corrigida e outra é Revista e Atualizada. Então, quando você olha para a versão Almeida, você vai encontrar, além de a tradução de João Ferreira de Almeida, sendo a primeira 1753, a segunda Revista e Corrigida 1898 e a Revista Atualizada 1956. Além desse, você tem a tradução brasileira. Esta foi escrita cerca de 1917. Esta tradução foi elaborada por uma comissão de especialistas e teve a participação de alguns brasileiros de renome, como Rui Barbosa, José Veríssimo e Heráclito Graça. Além dessa versão, a da linguagem de hoje ela é de 1973. Esta tradução adota estrutura gramatical e linguagem mais próximas de uso da língua feito pelo povo brasileiro. Primeiro foi lançado o Novo Testamento e em 1988 a Bíblia completa. Então, quando você diz que tem uma Bíblia na linguagem de hoje completa, é uma Bíblia que foi atualizada em 1988. Após profunda revisão, foi lançada a nova tradução na linguagem de hoje. Isso aconteceu em 2000, só tem apenas 23 anos. Traduções modernas da Bíblia, o que é que nós temos sobre isso? Hoje podemos escolher entre várias traduções que ajudam os leitores modernos a entender a palavra de Deus, embora ela tenha sido escrita em outra cultura e há milhares de anos. Algumas versões priorizam a forma, isto é, a estrutura da língua, aproximando o texto bíblico do que os autores originais escreveram. Outras versões, com a NTHLH,
nova tradução da linguagem de hoje, priorizam o sentido, aproximando o texto bíblico do que os autores originais queriam dizer. Isto facilitando a nossa compreensão, para que possamos, dia após dia, aprender mais do Senhor e assim sermos edificados para a glória de Deus. Além disso, que outras particularidades podemos falar das Sagradas Escrituras com relação ao tempo? Nós falamos que ela foi escrita em cerca de mais ou menos 1500 anos. E o que seria a linha do tempo nesse contexto? Quando você olha a criação de todas as coisas, você não pode datar essa existência, ou seja, é data desconhecida, mas você encontra os registros no livro de Gênesis, que é o primeiro livro das Sagradas Escrituras, nos capítulos 1 e 2. Com relação à queda do homem, que é o capítulo 3 de Gênesis, também temos uma data desconhecida. Já com relação ao dilúvio, você vai ter a leitura no livro de Gênesis, capítulo de 6 a 8, mas também é uma data desconhecida. Mas a partir daí você vai ter outros fatos, e esses outros fatos você vai poder situá-los no tempo e no espaço. Por exemplo, quando você lê a história de Abraão, que é considerado nosso pai na fé, você vai encontrar os registros nos capítulos do 12 ao 25 do livro de Gênesis. E são registros que se situam entre 2166 a.C. E a partir daí, você vai ter vários outros relatos para que você possa ir entendendo toda a Sagrada Escritura, que vai desde Abraão 2166 ao ano 200 depois de Cristo. E que fatos vamos encontrar em tudo isso? Vamos encontrar a história de Jacó e sua família, que se mudam para o Egito, conforme Êxodo 1, é uma data desconhecida. O Êxodo, a travessia do Mar Vermelho, você vai encontrar em Êxodo capítulo 12. E isto se dá em 1446 a.C. Depois você vai encontrar o período dos juízes, que estão escritos nos livros de Juízes e 1 Samuel. E a data compreendida para este relato é de 1380 a 1050 a.C. Depois você vai ter o povo hebreu conquista Jericó, conforme Josué capítulo 6, e isto se dá em 1406 a.C. Depois deste contexto, você vai ter a história dos reis, que você tem o primeiro, Saul, no segundo rei, o rei Davi, e isto você vai encontrar, por exemplo, em 2 Samuel, do capítulo 2 ao capítulo 24, e vai encontrar também sobre o rei Davi ainda, em 1 Crônicas, capítulo do 11 ao 29, e os fatos se dão entre 1010 a 970 a.C. Depois disso, você vai contemplar um outro contexto, que é a divisão do reino, em Reino do Norte e Reino do Sul. E com relação a esse contexto, queda de Israel, Reino do Norte, você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 17, e isto se dá no ano 722 a.C. Depois a queda de Judá, ou seja, Reino do Sul, você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 25, e o ano 586 a.C. Depois desse contexto, você vai ter as descrições a partir de Neemias, onde você vai encontrar em Neemias a reconstrução das muralhas, ou ele, Neemias, reconstrói as muralhas. E isto você vai encontrar na leitura que você pode fazer no livro de Neemias. E a data para essa descrição se dá a partir de 432 a.C., que você tem um intervalo entre isto, entre 400 e 200 a.C. Depois disso, você tem o marco essencial entre o Antigo e Novo Testamento, que é o nascimento de Cristo, que você vai encontrar em Mateus capítulo 1 e 2 e em Lucas capítulo 1 e 2, e que para os estudiosos, uns descrevem que o nascimento de Cristo dá exatamente no contexto do ano 1, é como se eu pegasse um eixo e dissesse 0 para trás de Cristo e de 0 após de Cristo. Para alguns estudiosos, diz que o seu nascimento aconteceu entre anos 6 e 5 antes de Cristo. Outros dizem que o estudo se dá exatamente no marco. A partir de Cristo você tem uma data crescente, a ponto de você poder dizer hoje que estamos a partir do seu nascimento no ano de 2023, ou seja, 2 milênios e 23 anos, e todo o contexto antes de Cristo, que seria do 0 para trás, chegando até 2166 antes de Cristo, que seria pegar como marco Abraão. Além disso, outros destaques que você pode ter neste livro é, por exemplo, vida, morte e ressurreição de Cristo, que você vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, nos Evangelhos, e você vai ter uma descrição para estes relatos entre o ano 26 ao ano 30 depois de Cristo. Por que dizer depois de Cristo? Que é a partir do seu nascimento. Além disso, ainda temos outro destaque, o ministério do apóstolo Paulo, que é descrito do livro de Atos ao livro de Filemão, e o período para esses relatos se dão entre 46 a 68 depois de Cristo. Além disso, ainda podemos destacar algo que se dá antes de fazer toda a descrição a respeito de Cristo, que seria o ano 63, em que vai se ter como destaque o Império Romano, que conquista a terra de Israel. Um outro contexto a ser destacado e fechando todas as Sagradas Escrituras é o livro de Apocalipse, que é escrito
segundo os estudiosos, na década de 90, e alguns deles destacam que se deu no ano de 95 depois de Cristo. Aí você tem uma linha do tempo destacando os fatos principais para uma boa compreensão das Sagradas Escrituras. Depois disso, você vai poder ir observando as diversas particularidades apresentadas nas Sagradas Escrituras ou a respeito das Sagradas Escrituras, para que você possa perceber que você está lendo um livro que traz todos esses relatos e, no entanto, ainda é novo para nós hoje e será novo para aquele que vier amanhã e assim sucessivamente até que se dê a segunda vinda de Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe e que você possa pensar que o livro que você está lendo, ou que você deveria ler, meditar nele, numa porção a cada dia, seja durante o dia ou durante a noite, é um livro que merece inteira confiança. É um livro que dele é dito pelo próprio autor, Deus, que ele vela em cumprir as Sagradas Escrituras, ou ele vela em cumprir a sua palavra. Nós encontramos, por exemplo, no diálogo que ele tem com o profeta Jeremias, no capítulo 1, versos 11 e 12, ele faz uma pergunta a Jeremias: que vês tu, Jeremias? E Jeremias responde: vejo uma vara de amendoeira. E ele diz: viste bem, pois eu velo em cumprir a minha palavra. Então, essa palavra é de Deus. Apenas os homens escreveram isto para a glória de Deus e edificação das nossas vidas. Que Deus, pois, nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor, que é o mediador entre Deus e os homens. Pois ele mesmo disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus nos abençoe. Feliz domingo para todos.